Boa noite a todos. Assim como a Tecnisa, nós nos sentimos também anfitriões, né? Então, espero que vocês estejam tendo uma boa experiência. Queremos falar um pouquinho da nossa experiência também com essa parceria com a Tecnisa, o que nós implantamos, que deu certo, que fez sentido para nós, que talvez possa fazer para vocês também. E trazer como que foram as nossas experiências, né? Enfim, eu sou Head de Gestão do Grupo Pobre Juan, hoje dividido em 3 marcas. Pobre Juan, que é o mais conhecido, o clássico, completamos 20 anos no ano passado. A linha PJ Barbecue e a linha Cabanha Argentina. A gente está chamando de irmão mais jovem do Pobre Juan. Inauguramos já 3 unidades. Hoje nós temos 22 casas no Brasil todo, né? Então, é um desafio, literalmente. Quando você contrata de Porto Alegre a Manaus, estamos com 1000 colaboradores, né? Como que você garante padrão, como que você garante realmente treinamento, que as informações cheguem a todos que precisam chegar, porque são as pessoas que vão materializar isso em hospitalidade para o cliente, enfim. Então, dito isso, quais são os nossos desafios? Muitos, mas o que a gente dorme e acorda pensando. Enfim, eu então nem sei se durmo mais, para falar a verdade. Pensando sobre a rotatividade, inclusive até as próprias pesquisas da ANR, Associação Nacional dos Restaurantes, né, não são muito otimistas. No ano passado a gente bateu aí quase 80%. De rotatividade. Imagina, de 100 pessoas, 80 entraram e saíram. Então, como você garante cultura, garante informações, enfim, um super desafio. E, além disso, o passivo trabalhista, que no nosso segmento é muito comum, por conta de jornada de trabalho. Enfim, restaurante não para nunca, todo mundo precisa comer, né? Então, manhã, tarde, noite, domingo a domingo, a nossa operação está funcionando. E isso não acontece, né, de forma autônoma, tem todo um trabalho por trás. Então, jornada de trabalho é um dos nossos passivos e também a gorjeta. Nós aqui trabalhamos com a gorjeta, inclusive um dos nossos competitivos em relação à remuneração. E administrar a gorjeta é algo que é inerente ao nosso segmento, mas que ainda é um tabu. Então, até as próprias pesquisas, né, sobre a ANR, enfim, muitos restaurantes ainda administram a gorjeta de forma manual. E gorjeta, gente, pode estar tudo bem. O colaborador pode estar recebendo o salário, ele pode estar bem informado, ele pode estar com a vestimenta adequada, mas se ele não entendeu o valor que ele recebeu de gorjeta, isso é um problema. Então, nós tentamos atacar realmente essas duas frentes. Sobre a administração de pessoas mesmo, controle de banco de horas, informações chegando em tempo real, e sobre a gorjeta. E aqui entra um pouquinho até do nosso case, né? O que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois a gente fica super à disposição também para contar mais detalhes, que o tempo é super curto. Mas em janeiro do ano passado nós integramos, na verdade era um sonho, conseguimos aí embarcar essa tecnologia na parte de gestão de pessoas. E conseguimos, de fato, fazendo a nossa virada oficial, que é assim que o pessoal, inclusive, aqui do suporte chama, e em janeiro do ano passado começamos a utilizar na gestão de folha de pagamento. Até para vocês terem um comparativo, hoje nós não contamos com o prestador externo, então todo o processamento de folha é realizado 100% pelo nosso time interno. Até aí, tudo bem. Mas não quando você tem um período de fechamento do dia 1 ao dia 30. Você trabalha com 15 sindicatos diferentes em 15 regiões, pisos salariais, período de ponto, enfim. E com um prazo de 3 dias úteis para fazer todo esse fechamento. E quando nós chegamos, mais ou menos em 2022, em reunião de direção, essa foi a pauta, né? Onde nós estamos, onde nós queremos chegar, o Pobre Juan está com um plano de expansão bem robusto e não seria possível expandir se nós não embarcássemos a tecnologia nessa parte de pessoas. Então lá nós decidimos implementar e hoje, na ocasião, né, com 15, 16 unidades, nós já estamos com 22. Na época da pandemia nós chegamos a 300 colaboradores e esse mês nós batemos 1000.
E fazer toda essa gestão gera muito tempo, muito trabalho, uma admissão, uma demissão, aquele processamento, aquele sentimento de voltar do zero. Enfim, não tem outro caminho a não ser, de fato, otimizar. Então, nós implementamos, hoje nós utilizamos o portal do gestor. Dentro do nosso negócio, vocês estão vendo, né? Nós temos o nosso gerente, nós temos o nosso chefe de cozinha, que responde pela equipe realmente de toda a cozinha, e o nosso maître executivo. Então, a nossa gestão, por estratégia, ela é descentralizada. Até porque não teria como expandir se a liderança não estivesse junto conosco nessa expansão. Então, junto com a tecnologia, vem muito esse trabalho de treinamento da liderança, desenvolvimento, para que eles não tenham que demandar o precioso tempo deles fazendo aquele processo burocrático, que tem que ser feito, a gente não tem como correr, mas que ele receba isso pronto pela tecnologia e gaste tempo analisando se aquela informação realmente procede. Então, literalmente na palma da mão ele consegue olhar a questão de ponto, e nós sabemos que isso impacta diretamente lá na última linha, né? Banco de horas, quando a pessoa sai da empresa, enfim, um custo altíssimo em rescisão. Se o nosso administrativo, ele fica literalmente aqui em cima, nessa unidade, né? Ele não está vendo o que está acontecendo aqui, mas a nossa liderança está. Nós que ficamos lá no escritório não vemos o que está acontecendo aqui, mas a nossa liderança está. Então, algumas torneiras que a gente conseguiu fechar, porque é um valor muito expressivo, que se nós não tivermos esse controle, essa gestão, ele literalmente está batendo lá na nossa última linha e a gente fica se perguntando por que o meu custo aumentou, por que, enfim, ele pode estar nessa gestão de banco de horas, e o sistema fazendo isso para que a liderança analise fez muito sentido para nós. Então, sobre a parte de jornada, é um pouquinho isso a nossa experiência. E sobre a parte também de processos trabalhistas, né? Rotatividade enorme, enfim, ele acabou impactando também. Né, Nayara, do nosso segmento, a tecnologia vem muito para ajudar. Acho que, falando em a questão da gorjeta, para o nosso segmento de restaurantes aí é um fator importantíssimo. Cada vez mais a gente está precisando também de ter formas de amarração, assim, através de sistemas, a gente está numa era hoje muito de inteligência artificial, então tudo que vier para somar é um fator muito importante. Pela sua fala, a gente entende que é seguro dizer, né, que o sistema, que essa era digital, que as tecnologias embarcadas aqui na Pobre Juan fizeram a operação ser mais segura, mais, digamos assim, controlada e através de soluções, certo? Sim, eu diria que até transparentes, né? Porque quando a gente fala nessa gestão de pessoas, as pessoas querem ter segurança. Todo mundo trabalha, quer receber o salário um dia e corretamente. E ter essa segurança e essa transparência é um divisor. Então, falando um pouquinho mais até sobre a gorjeta. Hoje a nossa gorjeta ela é 100% automatizada. Então, ali no meu PDV eu já tenho a minha venda, que cruza com o nosso módulo de pessoas, com o módulo de frequência. Por isso que também a liderança que atua diariamente validando. Então, literalmente, de 5 a 10 minutos todos os dias, a gente já consegue validar todos esses pontos. E isso volta para nós já processado na nossa folha de pagamento. Então, eu busco do PDV a venda, cruzo com o meu sistema de frequência, porque se ele faltou, se ele não veio, se ele chegou atrasado, são alguns critérios de elegibilidade ou não para fazer o jus à gorjeta, né? E isso já volta para nós na folha de pagamento pelo ponto que cada cargo tem direito. Acho que, enfim, a gente usa a famosa planilha do Excel para fazer essa gestão, mas ter isso automatizado para nós fez muito sentido. E no final, eu acho que tudo isso se reflete em segurança, que é o que a gente está falando, porque nós somos especialistas em atendimento ao cliente. Mas a gente tem um critério e algo que a gente de fato acredita, que as pessoas só entregam o que elas recebem. Então a gente leva isso muito a sério. Então se a gente quer hospitalidade para o nosso cliente, nós precisamos ter essa hospitalidade interna. Isso vem com transparência, com informações reais, com respeito. E a tecnologia nos ajuda muito com isso.
Maravilha. Ficamos muito contentes com o feedback, né, com o que a Tecnisa está proporcionando para a operação. Vou trazer para a mesa aqui agora também, falando um pouco mais do âmbito legal, do âmbito trabalhista e também de legislação que está cada vez mais rigoroso. A doutora Camila Cruz está falando um pouco do passivo, uma coisa que está movimentando muito o nosso segmento hoje da alimentação de restaurantes. E como que você enxerga isso? Como que é o cenário atual? O que você enxerga futuramente? O que isso pode mudar aqui para o nosso segmento aqui da alimentação? Bom, esse cenário atual é bastante impactante no dia a dia das empresas. Então, todos que me antecederam aqui sempre usaram muito a palavra dados. E quando a gente fala de dados, a gente não pode negligenciar, nessa era atual, na tratativa dos dados de folha de pagamento, dos dados decorrentes de cumprimento de obrigação trabalhista, previdenciária e fiscal. E a gente caminha para um modelo muito acelerado. Eu até trouxe aqui algumas imagens, alguns indicativos, para demonstrar, principalmente com números, do quanto essa era avançou rápido, e 2025 tem sido aí um marco muito grande em termos de inteligência artificial, tratamento de dados por parte do governo, principalmente da Receita Federal. E aí a gente não pode deixar que esse olhar preventivo se torne algo natural e da cultura da empresa. Por quê? Não adianta a gente ter uma boa experiência do cliente, não adianta ter um número de vendas expressivo e isso morrer no pagamento de uma ação trabalhista. Quantos sorvetes, quantos calzones eu não vou ter que vender, ter lucro para pagar de repente um processo trabalhista, ou não conduzir um acordo judicial, porque com o turnover é natural e esperado que a gente tenha ação trabalhista, e isso efetivamente não impacte o fluxo financeiro e até mesmo a saúde financeira. Pode pular, por favor? Pode para o próximo. Então, quando a gente olha aqui, eu gosto de trazer muito essa imagem, porque até os anos 80 a gente ia muito para uma linha, tudo do papel, sem cruzamento de dados e tudo muito solto. E aí a gente se depara em muitas empresas, principalmente familiares, com aquele conceito: mas eu sempre fiz assim, nunca tive multa, sempre fiz um acordo judicial, resolvi isso, deixei aquele processo caminhar o máximo de tempo possível, e a gente parte agora para um cenário digital, tecnológico, integrado, que simplesmente com um clique, com um código, porque o e-social é o grande banco de dados, quando a gente fala da área trabalhista, previdenciária, e agora integrando com a DCTF Web, o novo módulo de tributos, que é o MIT, está tudo ali conversando e deixando muito claro o quão compliance e em conformidade aquela empresa está. Pode passar para o próximo. E aí a gente, quando olha para uma ferramenta como o HCM, que é inclusive um case aqui para o pobre Juan, a gente encontra formas para olhar não só para o ponto, mas também para a gestão desse trabalhador como um todo, e principalmente com a questão da saúde e segurança do trabalho, que é a grande menina dos olhos do governo agora, porque isso vai impactar em acidente de trabalho, em afastamento e no risco daquela atividade. E qualquer 0, alguma coisa numa folha de pagamento vezes 13 meses impacta bastante para a gente. Então, ter hoje ferramentas, tecnologia e essa integração saindo do manual vai facilitar para que o cruzamento de dados acompanhe toda essa evolução. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, olhando na linha do tempo, a gente vê que não é nada novo. A gente lá em 2014 começa com o decreto do e-social e leva-se aí mais de uma década para chegar no modelo de refinamento
que está como está hoje em 2025. Então, desde janeiro, a gente já vem agora com essa visão do meu tributo e também do que acontece de passivo trabalhista no meu restaurante, no meu estabelecimento. E aí muita gente se pergunta, por que lá em 2018 o governo não quis alimentar esse banco de dados com quem era desligado? Porque lá em 2023 e agora em 2025 ele tem exatamente o dado daquele empregado desligado que tinha passivo trabalhista. E quando eu pego uma informação agora de um processo judicial, mesmo que seja fazendo um acordo indenizatório, isso vai demonstrar o quanto a minha empresa está aderente com a questão da legislação. E a forma de pagar esse imposto também altera, como a gente vai ver. Pode ir para o próximo. Aqui a gente olha para novas regras. E talvez a mais impactante é agora a última, do dia 12 de junho, que vem mexer no FGTS digital. Vocês devem estar percebendo que primeiro a gente teve a questão desse novo empréstimo consignado do crédito do trabalhador, que isso vai gerar um impacto na área de pessoas, porque esse empregado vai estar endividado, vai estar no momento do seu desligamento, tendo seu fundo de garantia a multa dos 40% retida para pagar esse empréstimo. É a garantia que o banco tem. E aí, paralelo a isso, o que o governo agora vem lá na sequência e faz? Ele vem e pega a obrigatoriedade e a regra para recolher o fundo de garantia no processo trabalhista. Então, a gente fazia um acordo, vou pagar 5 mil a título de multa de 40% de FGTS. Com essas novas regras agora, principalmente se eu estou falando do desligamento que aconteceu depois de março de 2024, que foi quando o FGTS digital chegou, eu tenho que alimentar essa base. E se eu tenho aquele garçom, por exemplo, que entrou com um pedido de rescisão indireta, e para resolver, a gente lá no judiciário optou por fazer um acordo e alterou isso para uma dispensa sem justa causa, porém não vai pagar o FGTS dos 40%, agora a gente já não consegue mais fazer isso. Por quê? O sistema, a partir do momento em que eu lanço no E-Social, que eu converti um pedido de demissão para uma dispensa sem justa causa, automaticamente o FGTS digital vai ser atualizado e a multa dos 40% vai levar em consideração a obrigação e o valor real. Por quê? Porque agora a empresa também precisa, o estabelecimento, sensibilizar essa base do FGTS digital. Então, paguei aquilo direto para o empregado e fiz essa migração, vou ter o elemento surpresa ali em breve de que no meu FGTS digital tem uma pendência, uma cobrança. Então, são regras que agora a gente também precisa olhar com cuidado, não só para negociar um acordo que seja estratégico e você não resolva um passivo e crie outro, mas também olhe para a causa raiz do problema, evitando isso. Pode passar para o próximo. E toda essa situação, ela acaba atualizando automaticamente carteira de trabalho digital, acaba gerando a contribuição do INSS também com a atualização de juros Selic diretamente pelo portal do E-Social. Então, eu vou pagar hoje o imposto de uma ação trabalhista atualizada da época da prestação de serviço até agora. Então, a gente acaba vendo que isso fica muito caro. Pode ir para o próximo. E aqui, estão os números. Um processo, por exemplo, em que eu tinha um débito em 2012 de 177 mil de contribuição previdenciária para pagar, quando eu atualizo isso para 30/4 de 2024, ele vai simplesmente para 260 mil. Então, quanto eu não tenho que ter de lucro ali
para suportar um impacto desse. Pode ir para o próximo. De fato, né, doutora Camila, isso pode impactar bastante na operação do restaurante. Então a gente tem que... O que você assim, sugere? O que você aconselha, né, o pessoal que está aqui, o nosso mercado, a utilizar assim como boa prática, como ferramenta para evitar essas situações? Hoje o que a gente precisa ter? Efetivamente o controle do que é pago e fazer ali um estudo efetivamente para que a gorjeta seja paga corretamente, a hora extra. Você tem ali documentos para, numa ação trabalhista, você conseguir se defender e ter êxito e diminuir o seu problema. E aí, dentro de todo um contexto, olhar para a possibilidade de fazer um acordo que seja atrativo. Então, hoje a gente precisa investir num sistema que controle e que te dê evidências para se defender e deixar aquilo com uma margem de negociação melhor. Se eu tenho cartão de pontos, se eu tenho o recibo de que ele não aderiu ao Vale Transporte, se eu tenho o pagamento da gorjeta, eu tenho evidência para chegar no judiciário e dizer assim, olha, não, esse acordo aqui de repente não vai ser 10, vai ser 5, porque eu tenho ali como demonstrar minha boa-fé. E aí pode passar para o próximo, só para a gente ver aqui, quando a gente fala do FGTS, que até então também não era corrigido, e dá expressivo o volume, então, num processo trabalhista em que eu tenho lá 24 mil de FGTS atualizado até dezembro, se eu atualizo hoje esses mesmos 24 para pagar no dia 20 de maio, eu vou pagar R$3.000 de juros. Então, são valores ali extremamente expressivos. Ou seja, o governo, ele vem querer saber mês a mês o que foi aquela base do que está sendo deferido na justiça e o que você está pagando para tributar em cima. Pode ir para o próximo. E aí a gente acaba, então, olhando para esse cenário e a fiscalização, só para vocês terem ideia aqui, ela consegue visualizar efetivamente que eu paguei os 24 mil. E aí entra mais uma vez na questão da gente ter a evidência sempre o dossiê. Se eu não demonstrar que eu paguei, por exemplo, os 24 mil tendo um cálculo todo liberado, corre o risco de eu ter que pagar novamente. Por quê? Porque eu talvez não paguei isso na conta vinculada, eu não tenho esse lastro, então tudo agora que a gente tem está cruzado e é uma nova era. Quanto mais se investir em compliance, em prevenção, menos passivo oneroso a gente vai ter. E é claro, isso também entra nessa prevenção aí, práticas, fala assim, em questões culturais também, de treinamento, capacitação, práticas, né? O que você assim, enxerga pensando também nessa visão cultural ali da empresa, da organização, da companhia? Quando a gente olha para uma ação trabalhista, 80% delas tem fundo emocional. E muitas vezes ele não está processando o restaurante, a sorveteria, o estabelecimento em si. Muitas vezes o problema é de uma gestão, é de um benefício que eventualmente não foi pago, ele não foi ouvido. Então, quando eu tenho uma boa prática e eu tenho essa questão da proximidade, eu também evito esse motivador, porque no fundo não é um pleito financeiro. É claro que a gente vai ter casos que é puramente financeiro, mas a maioria foi por alguma mágoa, alguma situação e algum conflito ali no ambiente. Tem fundo emocional. Show. Obrigado, doutora Camila, doutora Nayara também. Se tiver alguma consideração do complemento, fique à vontade. Eu vou abrir uns minutinhos aqui para a gente falar e também questionar algumas dúvidas. Se vocês tiverem, pessoal, fiquem à vontade. Estamos com duas referências especialistas do nosso segmento
e podem aproveitar para perguntar, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo comendo, né? Acho que não terão. Obrigado. Obrigada.